pessoas com mais de 70 anos de idade podem casar? Elas podem casar. O que elas não podem é escolher o regime de bens. E aí gera uma polêmica, porque tem uma corrente que defende o seguinte: se uma pessoa com mais de 70 anos de idade pode ser presidente da República, ou seja, administrar um país, por que ela não pode escolher o regime de bens? Então, tem essa polêmica aí. Mas a lei, ela existe e deve ser aplicada. A lei diz o seguinte: pessoas com mais de 70 anos de idade podem casar, mas pelo regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, o que é de João é de João e o que é de Maria é de Maria. Só que além disso, nós temos uma súmula do STF, a súmula 377, da década de 60, e que ainda continua produzindo efeitos. E ela diz o seguinte: na constância do casamento se comunicam os bens. Ou seja, está dizendo o seguinte, que não é o casamento não será regido pela separação obrigatória, e sim pela comunhão parcial de bens. Se os bens devem se comunicar na constância do casamento, nós estamos diante do regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, a lei diz que a separação é obrigatória, a súmula diz que os bens devem se comunicar. E como fica essa situação? Eu estou aqui para dizer o seguinte: o entendimento atual é que a parte deve comprovar o esforço comum. Tá certo? O juiz, quando recebe um processo dessa natureza, ele deve analisar a lei e também essa súmula, porque embora ela seja da década de 60, ela continua produzindo efeitos. Mas o entendimento atual é nesse sentido: a parte deve comprovar o esforço comum. E aqui eu não estou falando em esforço financeiro, porque aí fica fácil. Por exemplo, nesse automóvel, a parte contribuiu com 20 mil reais. Está aqui o extrato, está aqui a transferência que eu fiz para a aquisição desse bem. E aí fica fácil. É uma comprovação material. Mas o esforço comum tem a ver com comprovação material e imaterial. Ou seja, aquele apoio psicológico, sabe? Aquele apoio emocional. Quando o marido chega em casa, encontra uma casa toda arrumada, os filhos já estão dormindo. Ou seja, o marido tem um conforto emocional muito grande, que se não fosse a esposa ou a companheira, talvez ele não conseguiria, construir determinado patrimônio. Então tem esse apoio da esposa e da companheira, que significa esforço comum. O esforço comum ele não é só financeiro, tá? Porque aquele acolhimento quando o marido chega, quando o marido está precisando de um colo, aquele apoio emocional é muito forte. Isso faz com que o marido deite, durma e consiga no outro dia voltar ao trabalho, arregaçar as mangas e voltar ao trabalho com tranquilidade. Tá certo? Então, o esforço comum ele tem a ver com isso. Apoio psicológico, apoio emocional, o cuidado com os filhos, o cuidado que a esposa tem com a casa. Tá legal? Sem isso, talvez o marido não conseguisse ser o que é. Tá certo? A lei diz que pessoas com mais de 70 anos devem casar sob o regime da separação obrigatória. Temos a súmula 377 do STF, que diz que na constância do casamento os bens devem se comunicar, e o entendimento atual é que a parte deve comprovar o esforço comum. Tá legal? No divórcio ou, inclusive, quando há o falecimento da outra parte. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, é só deixar nos comentários ou no e-mail que eu sempre deixo disponível aqui para vocês. Um forte abraço!